Então, eu vou trazer uma reflexão aí, beleza? Uma palavra de Deus aí para a sua vida, beleza? O tema da mensagem que eu quero trazer aqui hoje é a obra de Deus, Deus arquiteto e construtor, beleza? Deus fala muitas vezes comigo nesse aspecto de obra, porque eu trabalho com construção civil, né? Até se quiser apoiar lá o canal de construção civil, no caso no início, na capa, para quem vê em computador, lá no início você vai, igual tá aqui ó, no computador lá em cima, quando você abre o meu canal, vai ter lá o canal de obra que eu tenho. Se quiser apoiar lá, é só entrar pelo link que tem ali na capa do canal do YouTube aí, beleza? Então Deus fala em alguns aspectos comigo na questão de obra, porque eu trabalho com isso, né? Eu sou mestre de obra e trabalho muito nesse aspecto, e Deus tem falado de alguma forma comigo nesse aspecto. 1 Coríntios 3,10 vai dizer, 1 Coríntios 3,10 vai dizer assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Amém? Quem é, né, este fundamento? Esse fundamento é Jesus Cristo, né? Aquilo que a gente construir, estabelecer sobre ele, né? Levando para o aspecto da obra, a gente realiza uma obra, uma casa, a gente precisa estabelecer essa obra no alicerce, num fundamento bom. Precisa ser bem preparado, usado ferro, o concreto, né, tem uma medida a ser feita, as estruturas, os pilares a ser levantados para que suportem esta obra. Desde o fundamento lá embaixo, né, você precisa realizar as estacas escavadas no chão, após isso as sapatas, que elas vão segurar este fundamento, né, vai estabelecer uma obra com segurança, né? E não é diferente no aspecto espiritual também com Jesus Cristo, né? A gente quer estabelecer às vezes aliança, um casamento, relacionamento entre pai e filho, enfim, todos, família, né? Familiar, sentimental, espiritual, né? Claro, principalmente, precisa estar estabelecido sobre esse fundamento, porque às vezes a religião em si ela vai te chamar, mas nem sempre, nem toda religião ela é fundamentada em Jesus Cristo, que é o Salvador, né? E a palavra revela que há só um único mediador entre Deus e os homens, né? Que é Jesus Cristo, o Filho, né? Ele que intercede por nós, ele que é o mediador entre nós e Deus. E que ele iria ao Pai e seu Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, né? Que o Espírito Santo é o que consola, o que convence, o que ajuda, né, o homem a se achegar a Deus. O Espírito Santo, essa força maior que ela fala no entendimento do homem, aquele que busca, aquele que tem buscado, tem experimentado buscar a Deus, né? Tem experimentado a revelação de Deus que está na sua palavra, né? Na Bíblia. Enfim, né? E em muitos aspectos a palavra de Deus vai falar comigo e em relação à obra, né? Afinal, Deus ele estabeleceu obras, né? Para que Davi fizesse uma obra, Salomão construiu o templo, né? Então tiveram várias obras que Deus estabeleceu regras para fazer isso. Lá Moisés teve regras, Moisés e Josué também foi designado ordens para se construir um templo também, né? Mas mais do que um templo físico e com segurança, a gente tem que construir um templo. Nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo, né? E que este templo que somos nós necessita estar estabelecido, alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Isaías 28:17 vai dizer: e regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo,
e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Amém? Isso me traz a revelação que é aquilo que Deus diz, que não há nada em oculto que não será descoberto e nem escondido, né, que não será revelado. Ele estabelecerá uma linha, assim como na obra a gente usa uma linha para deixar perfeitas as coisas, os níveis, o prumo. O prumo principalmente o prumo aqui, porque ele é usado para estabelecer o prumo. A obra precisa estar num prumo para que ela seja edificada, para que ela seja aumentada, construída, né? E feita com segurança. Um prédio mesmo, eu construo mais sobrados, mas um prédio mesmo, para você chegar no andar lá de cima, um prédio de 10 andares no mínimo, talvez, imagina um prédio com 20 andares, tem prédios bem maiores. Se você não estabelecer um prumo de cima a baixo, ele tende a fugir. Se ele começar a fugir demais, ele pode afetar a estrutura do prédio. E principalmente também toda a sua execução, né, acabamento, tudo isso vai atrapalhar. Então Deus ele estabelece um prumo e a gente tem que ser encontrado nesse prumo. Deus estabelece uma linha também, né, uma linha que vai designar como que a vida do homem deve ser instituída sobre a palavra de Deus, né? Porque ele nos deu o livre-arbítrio, mas não para que andasse de qualquer maneira, mas segundo a sua vontade, né? Amós 7,7 vai dizer: mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Então o Senhor está com um prumo na mão, né? Ele quer ver as boas obras de cada um, né? Quais são as obras que cada um tem praticado na presença de Deus. Até mesmo a palavra revela que essa palavra necessita ser pregada a todo mundo, mas haverá um julgamento sobre todas as pessoas, né? Hoje em dia mesmo a gente vê que não é difícil, muita gente tem acesso à palavra de Deus, só muitos têm rejeitado a palavra de Deus, mas é fácil você ter acesso à palavra de Deus e agora obedecer, né? Porque uma coisa é ouvir e outra coisa é praticar a palavra de Deus, né? Como a palavra de Deus diz, que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, né? Porque engana o homem a si mesmo, né? Só ouvindo a palavra e não a praticando. Eu acho que é Provérbios, isso aí não me vem à memória agora qual o capítulo e versículo. Tem mais uma passagem aqui, seguindo Amós 7,7, daí o 8 vai dizer: o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Respondi, um prumo. Então o Senhor disse, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Entendeu? O povo de Deus é Israel, a Israel de Deus somos nós. Somos aqueles que dizemos adorar a Ele. Enfim, né, Deus ele estabeleceu uma igreja, e um fundamento, um início de toda a igreja lá com a criação, e ela se perpetuou até hoje. Então ele estabeleceu o prumo, ele sabe as obras de cada um, né? E ele vai pôr o prumo sobre essas obras, né? E como no início lá eu tinha listo, né? Como está sendo as nossas obras? Será que elas estão sendo de feno, de palha? Será que elas se queimarão fáceis na segunda vinda do Senhor, como diz que como a primeira vez acabou com água, a segunda vez acabará com fogo? Então, como estarão as nossas obras perante Deus, né? Ele estabelecerá um prumo, e aqui ele revelou e diz, né? Não posso mais ignorar o que fazem. Deus ele sabe, vê a destruição sobre Sodoma e Gomorra, e ele diz que os dias de hoje não são diferentes. Os dias de hoje, a palavra vai dizer que de um tempo para cá são piores, que as obras das pessoas são piores do que Sodoma e Gomorra. Então haverá uma destruição, né? E talvez o nosso corpo, a morte às vezes pode levar, mas para onde que a nossa alma e nosso espírito ele vai ir, né? E haverá uma segunda destruição. Esta hora ninguém sabe, né? Mas para muitos que já estão morrendo, Deus já voltou, né? Nesse caso Deus já voltou, e se não se encontrou no prumo de Deus, na linha que ele estabeleceu, certamente estes não herdarão salvação.
Jeremias 23, 29 vai dizer: porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça pedra. Porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça pedra. Porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça pedra. Vai dizer que a palavra de Deus é penetrante como uma espada de dois gumes, né? Que ela alcança o íntimo do coração do homem. O íntimo, o entendimento do homem, né? Aquilo que o homem tem maquinado, planejado. Nada passa desapercebido de Deus, né? Mas ele nos entregou o livre-arbítrio, como eu disse, né? Nós temos que fazer escolha perante a vontade dele. E então, como diz, a gente tem que ter boas obras. As boas obras não nos salvarão, mas ela nos trará, nos dará galardão na presença de Deus, né? Jeremias 23, 29, né? Gênesis 2:2. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, né? Então, ele é o arquiteto construtor de tudo, né? Ele nos criou, ele criou tudo que há, o céu, a terra, tudo que há, e nós a sua imagem e semelhança, como diz, né? E não para que vivêssemos de qualquer maneira. Então foi estabelecido uma lei no Antigo Testamento, leis, segmentos, e Jesus vem em graça, todo o Novo Testamento, o Velho Testamento na lei, e o Novo Testamento revela a graça de Deus, a sua misericórdia. Só que uma coisa não anula a outra também. A gente tem que quem busca espiritualmente compreende, né? O que Deus quer falar, né? Não é de qualquer maneira, né? Não é de qualquer maneira. Então a gente vamos ver como a gente tem colocado o alicerce, as nossas obras, como que a gente quer estabelecer a nossa família, né? Se não for nesse fundamento que é Jesus Cristo, certamente vai ruir, não vai fluir, vai dar problema, assim como numa obra convencional, uma obra que os engenheiros, né, humanos arquitetam, os arquitetos e o mestre de obra, como eu, um pedreiro, vão executar uma obra. Se ela não seguir os procedimentos técnicos que se exige, a obra certamente ela vai ruir, certamente causará problemas e não vai durar muito tempo, se até então não vir nem chegar ao seu término e já ser condenada, né? Quanto mais as nossas obras perante Deus, né? E se não estiver sobre o fundamento que é Deus, que é Jesus Cristo. Êxodo 39, 32. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenará a Moisés, assim o fizeram. Então, Deus ordenou a Moisés como que se ergueria o tabernáculo, a congregação, né? Então há um padrão para você edificar uma igreja, fazer uma igreja, tanto no aspecto material como, né, financeiro, e principalmente espiritual, né? Edificar uma igreja. E como que vai ser esse fundamento? Tem igrejas que o seu fundamento não é Jesus, não tem glorificado a Jesus nas suas obras. Então essa não seria a igreja de Deus, entre aspas, igrejas entre aspas, né? Pois se não colocou Jesus como fundamento, não tem guardado a tua palavra, velado da palavra de Deus, então não tem fundamento. Salmos 19:1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, né? O céu declara, Deus criou todas as coisas diante da natureza, né? Declara e anuncia a glória de Deus, como eu ouvi um pregador dizer. Eu moro numa região que ainda que a gente encontra muito, coisas da natureza, tem muitas barragens, a gente tem uma reserva ambiental ainda muito grande. Então a gente vê a glória de Deus nos pequenos detalhes da sua criação, né? Dos animais, enfim. E como ouvi um pastor pregando uma reflexão, e é uma verdade, porque nas grandes cidades as pessoas já não
elas já não sentem essa presença de Deus mais, porque o que é que elas observam mais? Elas observam os grandes prédios, as grandes obras que o homem levantou. Deus, ele constituiu o homem, e o homem tem capacidade de criar muitas coisas, mas agora o homem tem que observar o que ele tem criado, se às vezes não tem afastado ele mesmo de Deus, né? Mas, enfim, muitas pessoas são céticas, muitas pessoas não obedecem à palavra de Deus, mas tem um dom, porque Deus nos deu a vida e Deus nos deu o dom, né? Mas então o homem na cidade, ele vê o que as suas próprias mãos criou, como os edifícios, as casas, os grandes carros, o que a tecnologia pode oferecer para nós, como um computador, um smartphone legal que está gravando esse aqui. E isso aí pode nos distanciar de Deus. Agora, se nós usamos essas coisas para glorificar a Deus, então o homem na grande cidade, ele não consegue mais ver a glória de Deus, porque ele só vê o que o homem criou, o que ele mesmo é capaz talvez de criar, e se esqueceram de Deus. Agora, quando você está, até o pastor ele faz uma menção, porque o povo, você vai em igrejas mais do interior aí, são pessoas humildes, desde os mais novos mesmo ainda são pessoas muito humildes, porque ali ainda a tecnologia não chegou muito, então eles têm um pouco acesso à tecnologia, então muitas vezes o que eles precisam mesmo eles vão encontrar só na palavra de Deus, que eles têm mesmo em mãos, e então eles são fortemente espirituais, e tudo que eles veem ao seu redor, a criação de Deus, nos sítios, a plantação, os animais, os rios. Então isso mesmo vai testemunhado a obra de Deus sobre a vida deles. Agora o homem da cidade ele já se distanciou muito de Deus, é muito difícil. Vai ter um povo de Deus, com certeza vai ter, mas as pessoas já não conseguem ver a glória de Deus nisso. Muitos não sabem o que é estar numa grande cidade, numa metrópole, e olhar para o céu, talvez, e contemplar o céu. Muitos não sabem o que é isso mais. Eles vivem rodeados só da criação do homem, influenciado por aquilo que o homem que o homem fez e pelo aquilo que o dinheiro pode comprar, né? Finalizando aqui, Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então Jesus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então Jesus é o fundamento. A pedra da esquina, que vai dizer aqui, é a pedra angular. Essa pedra angular ela era posta no canto da obra, quando a pessoa ia fazer os grandes templos de pedras, né? Então eles eram rodeados de pedra e no seu canto ele tinha uma pedra angular, que muitos vão dizer que seria a pedra de esquina também, né? Que vai dizer que Jesus ele é uma pedra, Jesus é esse fundamento, é a pedra de esquina, a pedra de tropeço, porque muitos tropeçaram nisso e não querem obedecer Jesus, nem a lei, nem a graça, e não querem obedecer a palavra de Deus. Então vai dizer que Jesus também é a rocha de escândalo, e a pedra de tropeço e pedra de esquina, né? A rocha angular que era posta sobre um fundamento, né? Então essa rocha ela era posta sobre um fundamento desta casa. Se eu não me engano, a obra era constituída, né? Um templo de pedra, uma casa, e havia a única pedra de esquina, uma pedra angular que ia no canto da casa. Um dos cantos ia essa pedra, e esta pedra ela estruturava todas as outras, porque ela tinha um encaixe perfeito para as outras pedras. Por isso que vai ter um estudo que vai dizer isso, que por isso que Jesus é a pedra de esquina, porque ele é a pedra principal, né? É a pedra principal, a pedra angular principal da obra, para que uma obra tenha um fundamento, né, concreto, verdadeiro, e se estabeleça, que possa se erguer, né? Então Jesus é essa pedra, né? Então eu creio que já deu para compreender, né? Hebreus 11:10, porque Abraão aguardará a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Porque Abraão
aguardará a cidade que tem fundamentos. A cidade que tem fundamentos é a cidade que Deus tem criado para aqueles que o amam, né? O céu. E Abraão, né? O nosso patriarca lá atrás, né? Abraão, ele já buscava construir, e isso foi se passando de gerações em gerações até os dias de hoje. E que nós também temos que buscar construir, edificar o nosso lar, a nossa casa, estabelecer tudo, né? Eu creio que tudo que vem sobre as nossas mãos, a gente tem que glorificar a Deus, a gente tem que estabelecer sobre esse fundamento, que Ele é a pedra principal, a pedra angular, a pedra principal, a pedra angular, para que seja edificado, né, o templo, a casa. E isso aqui por sentido material, financeiro, espiritual, sentimental, em todas as áreas, né? A gente deve buscar estabelecer Jesus, porque senão vai chegar uma hora que a gente faz as nossas próprias escolhas, que nós vamos nos frustrar, porque nós estamos fazendo a nossa própria escolha pelo nosso livre-arbítrio, mas não temos obedecido a Deus. Então chegar uma hora que vai ruir, não vai fluir, essa obra ela não vai se concretizar em nossas mãos. Então que a gente venha pôr Jesus como a pedra principal, o fundamento da nossa obra, né? Então qual é o fundamento da sua obra? Como você quer construir, né? Eu vejo como você quer construir, né, sobre isso, porque Jesus é arquiteto e construtor, né? Deus, né? Em sua revelação, sua palavra diz. Então peça ajuda de Deus para que você edifique a sua casa, o seu lar, a sua vida sobre esta rocha, e ela tenha relevância, né, e seja segura, esteja estabelecida seguramente nas mãos de Deus. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra aí fale fortemente. O que eu não pude expressar, talvez você consiga compreender, buscando. Para quem tem muita curiosidade, até busque, ponha tudo que é relacionado, usam a Bíblia e põe na busca da Bíblia, e põe tudo que é relacionado à construção, obra, ferramentas. Deus vai falar de muitas formas ainda nessa questão de obra, dentro da palavra de Deus, né? Porque Ele é arquiteto e construtor, né? E ele vai falar muito ao seu coração ainda. Amém? Deus abençoe.